Olá pessoal, aqui é o Diogo Souza, do Meditando na Palavra. Hoje mais um momento aqui de devocional para a gente estar fortalecendo a nossa fé em Cristo. Para você que não conhece a esse Deus, a esse Jesus, nada melhor do que a própria palavra dele para se revelar a você. Convido você já a se inscrever no nosso canal, deixa teu like, ativa as notificações, comente e compartilhe também. Hoje vamos estar lendo uma história muito interessante nesse momento devocional. Mas antes, eu quero falar para você que assim como eu creio que você também já passou por momentos de questionamento da sua própria vida. De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu nasci, e talvez tenha algumas situações que aconteceram na sua vida que gerou dor, que gerou mágoas, que gerou alguma ferida, alguns traumas que você viveu no passado, independente da sua idade, e você muitas vezes parou e pensou: para que eu nasci para passar por isso? Eu preferia não ter nascido. Eu preferia não ter vindo a esse mundo para passar esse tipo de sofrimento. Esse questionamento, essa maneira de você expressar nesse momento de dor em algo que aconteceu com você, se a gente analisar, foi a mesma coisa que Jó fez. Quando ele passou por aquele momento de tribulação na vida dele, que ele perdeu tudo e até a tua saúde. E chegou uma parte da vida dele que ele disse: para que eu nasci? Maldito é o dia do meu nascimento. Mas eu quero deixar algo aqui para você nesse momento hoje de devocional. Algo que é extraordinário, que talvez você nunca ouviu isso, que talvez você nunca parou para pensar nisso. Existe alguém que conhece você melhor do que você mesmo. Existe alguém que conhece você no mais profundo melhor do que seu pai, que sua mãe. Existe alguém que conhece tudo ao teu respeito antes mesmo de você nascer. E isso se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo 1, no verso 5, quando Deus ele fala algo muito interessante para Jeremias. Alguns estudos mostram que Jeremias ele tinha mais ou menos 20 anos de idade quando essa palavra de Deus veio para a vida dele. E diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formar no ventre você, eu já te conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. A palavra que me chama a atenção aqui nesse versículo é o antes. Deus ele fala que conhecia Jeremias antes de ele ser formado no ventre. Deus disse que conhecia Jeremias e tinha um projeto para a vida dele antes mesmo de ele nascer. E esse conhecer, esse antes de você ser formado eu te conhecia, é um conhecer diferente. É um conhecer de intimidade. Deus não esperou Jeremias nascer para conhecer ele. Deus não esperou Jeremias nascer, crescer e se desenvolver para conhecer algumas atitudes que ele tem, algumas emoções, alguns sentimentos, os movimentos que Jeremias começou a ter depois do nascimento dele. Deus não esperou por esse momento para ter uma ideia formada de quem era Jeremias, para saber qual era a história que Jeremias ia viver. Ao contrário do meu pai, da sua mãe, de amigos, de conhecidos, pessoas próximas de você, que passou a conhecer você depois que você nasceu. Sabe quando a criança nasce e a mãe começa a pegar algumas manhas da criança, algumas manias? Às vezes a criança ela gosta de mamar de um jeito, de outra maneira. Às vezes tem a criança que não gosta de uma fruta, gosta de outra e vai crescendo. E a mãe ela vai começando a conhecer aquela criança, aquele jovem, aquele adulto que vai crescendo e aí tem um pensamento formado. O meu filho é assim, a minha filha é assim, porque eu conheço desde a infância. Mas Deus não. Deus ele conhece você que está me ouvindo aqui agora, antes mesmo de você nascer. Aqui nós entendemos que a sua vida não começou no ventre da sua mãe. A sua vida começou muito antes disso, porque Deus já te conhecia antes de você vir a esse mundo. E aonde você estava antes de você estar no ventre da barriga da sua mãe? Você estava em Deus. Você é um sonho de Deus realizado no ventre da barriga da sua mãe. Todo sonho, antes de se tornar real, ele nasceu primeiro dentro do coração, dentro da própria pessoa e depois se tornou real, ganhou forma. Assim é você, assim é a sua vida. A sua vida é um sonho de Deus realizado na vida da sua mãe.
Você estava em Deus. Lá em Efésios diz que antes da fundação do mundo, eu e você fomos eleitos nele. Antes de qualquer coisa vier a existir, eu e você estávamos em Deus. E Deus usou a sua mãe como instrumento para que você pudesse vir a esse mundo. Então a sua vida não é por acaso, você não nasceu por acaso, você não nasceu sem propósito, independente de qual é a família que você nasceu, independente se você foi abandonado, rejeitado, deixado pelo seu pai, pela sua mãe, independente se você é adotado, independente se na sua infância você passou algum trauma, você foi abusado emocionalmente, fisicamente, independente de como está a tua história hoje, Deus desejou o seu nascimento. Deus desejou você nascer, vir a esse mundo e Ele te conhece e Ele consagrou a sua vida. Você já é um abençoado. Não importa como você está vivendo hoje, não importa qual é as tuas prisões, não importa aonde você está cativo. Deus Ele abençoou a sua vida. E Ele te consagrou para fazer algo, para viver uma história que Ele já preparou para você antes de você nascer. Talvez você tenha perguntado, mas como Deus planejou o meu nascimento, a minha história, se eu estou vivendo dessa maneira, se eu estou preso em vícios, se eu estou preso em algumas situações, se a minha vida ela não vai para frente, só vai para trás. Como é que Deus planejou a minha vida, sendo que ela está de uma maneira assim destruída? Como é que Deus planejou a minha vida se eu passei por tanta dificuldade na minha vida? Eu quero dizer algo muito importante para você. Deus ele já tem uma história preparada para você. E talvez essa história, talvez não, de certeza, a história que você está vivendo hoje, que não é a história de Deus, é tudo consequência das tuas escolhas, dos caminhos que você tem escolhido, por onde você tem andado. Mas existe um caminho que pode te colocar de novo na história que Deus preparou para você. E esse caminho é Jesus. Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então eu quero dizer algo muito importante para você nesse dia de hoje. Você não nasceu por acaso. Deus desejou você nesse mundo. Deus desejou o seu nascimento. Talvez um dia você ouviu essa frase da sua mãe. Eu e seu pai não planejou você, você acabou nascendo. Ou talvez você ouviu essa frase, hoje você é um adulto e talvez está colhendo coisas da sua infância de abandono, de abuso. Isso tem gerado em você uma revolta, uma ferida, às vezes até um bloqueio com Deus. Mas, como eu disse antes, você é um sonho de Deus realizado no ventre da barriga da sua mãe. A sua vida já foi abençoada. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus ele estava te formando e te abençoando para que você pudesse viver uma vida extraordinária na presença dele, não longe dele, na presença dele. Amém? Então essa foi a palavra de hoje para a sua vida. Você não nasceu por acaso. Você não é um acidente. Você não nasceu assim, sem planejamento. Para sua mãe, para o seu pai, sua família, pode até ser. Mas para Deus não. Deus planejou o seu nascimento. Amém? Quero estar orando agora, Senhor. Te agradecemos por esse momento de hoje de devocional. Essa história de Jeremias, que o Senhor já conhecia ele antes dele nascer. Assim como o Senhor nos conhece antes mesmo da gente vir a esse mundo. E ninguém melhor do que o Senhor para nos entender. Eu oro pela vida dessa pessoa que está ouvindo esse momento de devocional. Para que o Senhor venha se manifestar sobre a vida dela. Para que ela venha conhecer o sentido da vida dela através de Cristo Jesus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar essa história. Que o Senhor possa trazer essa pessoa para o caminho. Trazer ela para a sua rota, Senhor, te conhecer de uma forma extraordinária. De viver os sonhos que o Senhor já preparou para essa pessoa. De viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já projetou em todas as áreas da vida dela. O Senhor já abençoou. Então, no nome de Jesus, que você possa receber essa oração. E eu convido você a deixar aqui o seu comentário, seu pedido de oração. E se você quiser compartilhar algo da sua vida também, eu convido você a estar entrando lá no nosso grupo de devocional, de oração no WhatsApp. O link você consegue acessar aqui na descrição ou então nos comentários fixados. Aqui é o Diogo Souza, do Meditando na Palavra. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Até mais.